agora sim falamos ao vivo, uma entrevista com o prefeito do Recife, João Campos. Super agradeço já, prefeito, o senhor abrir esse espaço nessa agenda de um dia tão tumultuado, administrando uma tragédia aí na capital pernambucana, para falar com a gente e dar esses esclarecimentos em relação às medidas que a prefeitura tem adotado para socorrer essas famílias dessas vítimas. Boa tarde para o senhor, antes de tudo, e a primeira pergunta é realmente essa: o que é que a prefeitura está disponibilizando de auxílio para essas vítimas? Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos e todas que acompanham. O Recife foi atingido na última semana por onda de leste, que é um fenômeno extremamente forte e rigoroso, que fez com que nós tivéssemos aproximadamente 600 milímetros de chuvas em uma semana. Esse é um volume muito alto, para vocês terem uma ideia, é aproximadamente metade do que chove na cidade de São Paulo ao longo de todo o ano. Isso concentrado numa semana. Então, os impactos foram muito fortes, tanto nas áreas de morro, com deslizamentos, e nas partes que são ribeirinhas, né? Recife tem 99 riachos urbanos, alguns já completamente urbanizados, são canais. Então, nessas áreas, o nível de alagamento também foi muito alto. Então, Rosiane, você inclusive conhece aqui a cidade, do estado. Nos últimos 50 anos não tem nenhum relato dessa magnitude. E isso traz impactos muito violentos. Nós temos 3.811 pessoas desabrigadas, a prefeitura está com 34 abrigos, todos eles com o serviço de acolhimento, com alimentação, com colchão, com donativos, com serviços psicológicos, psiquiatras, serviços sociais, a emissão de documentos, com lazer para as crianças. A gente também priorizou a manutenção das praças que foram afetadas próximas aos abrigos, a gente começa por elas. Então, tem um impacto muito grande. Essa primeira fase é a da emergência ainda. A gente está com as pessoas abrigadas, fazendo a limpeza da parte que tinha ficado alagada e fazendo as vistorias as vistorias dos imóveis e a remoção das famílias que não podem ficar em áreas que estão de grande risco. Então, após essa fase, a gente vai poder também estar apresentando novos passos, novos caminhos, sobretudo trazendo a discussão das mudanças climáticas. Deixa de ser uma pauta, evidentemente, do futuro, mas é uma pauta que impacta o presente da vida das pessoas das grandes cidades. E a gente precisa construir uma cidade cada vez mais resiliente para tudo isso. Anúncio que foi referente ao cancelamento do São João. Eu queria entender o motivo, né? Ou os motivos, porque a gente fica na dúvida. Isso é por causa do medo de que as chuvas continuem nessa intensidade? É uma questão de respeito, tamanha a tragédia, o número de mortos, fica sem clima para festa? É questão meramente econômica? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o motivo da decisão. José, o principal motivo, nós estamos absolutamente de luto na cidade. São 43 óbitos registrados. Na comunidade dos Milagres, ainda hoje persistem as buscas pelas pessoas desaparecidas. E, como eu disse, não há nenhum clima, nenhuma condição de realizarmos o São João diante de uma tragédia que, eu repito, é a maior dos últimos 50 anos da cidade. Nós temos todo o compromisso com a cultura, com os trabalhadores, com as pessoas que fazem a cultura, com toda a cadeia produtiva, assim como a gente fez ao longo desse período editais específicos, fizemos auxílios, enfim, tudo que foi necessário ser feito nós fizemos. A gente também vai discutir com a cultura quais são as alternativas para a gente poder estar junto ao público que faz a cultura do Recife, mas entendendo que nesse momento nós não temos nenhuma condição de realizar uma festividade diante de um cenário completamente desolador que abarcou o Recife. A gente sabe que no caso do Recife, o Nordeste como um todo tem uma força muito grande da festa junina. E além de tudo isso, a gente vem de 2 anos que o Recife não teve carnaval, 2 anos também já sem festa junina, tudo por causa da pandemia. E havia uma expectativa muito grande em relação à realização deste evento neste ano, porque move muito a economia
da cidade. Em relação a essa cadeia, né, esse ecossistema envolvido nas festas juninas, o que é que vocês estão pensando em fazer ou têm o que fazer para ajudar a socorrer também essas pessoas que estavam contando com esses eventos? O que é que acontece com os shows que já estavam contratados? Explica para a gente isso no dia a dia, o que é que vai acontecer a partir de agora. Primeiro, que nós temos compromisso com a cultura da cidade, a gente é testemunhos. Por exemplo, o Recife fez um edital, o Recife Ama Carnaval desse ano, de 10 milhões de reais, onde a gente remunerou de maneira integral o cachê de todos que estavam na nossa base de contratação de anos anteriores. Então, nós temos esse compromisso. Agora, Rosane, é importante entender o tamanho da tragédia no Recife. A gente tem andado a cidade. Inclusive, o São João tradicional prevê polos localizados nos bairros. Esses bairros, a grande maioria deles, nós temos inclusive 100% das casas atingidas e danificadas, famílias que perderam absolutamente tudo. Então, não tem como a gente realizar uma festividade que todos nós adoramos, que é o São João. Eu, particularmente, é a festa, uma das minhas festas favoritas no ano, mas diante numa rua onde você tem 100% dos imóveis sem um colchão, sem uma geladeira, sem um fogão, sem a possibilidade de cozinhar, com a família desabrigada. Então, nós temos que entender que isso não é um desejo, uma vontade, ou a gente faz isso com gosto, é uma necessidade. E nós vamos sentar com a cadeia produtiva de São João para discutir as alternativas, para discutir o que é que a gente pode fazer para também estar junto deles. Então, nós vamos fazer isso. Agora, essa é a maior tragédia humanitária da cidade do Recife dos 50 anos. Eu tenho 28 anos de idade, eu estou falando aqui do dobro da minha idade, nunca se passou algo parecido com isso. E nós vamos enfrentar com responsabilidade. Então, o foco são as pessoas atingidas, as vítimas, as pessoas que perderam tudo, as famílias que tiveram vidas ceifadas, e a gente vai poder apresentar ações específicas. Recife hoje é a cidade da música, então a gente é inclusive reconhecida pela Unesco. A gente vai ter a oportunidade de contemplar todas as pessoas que fazem parte do ciclo junino. Agora, no momento onde a gente possa, de fato, fazer uma grande festa. Hoje, no Recife, não há condições de fazer uma grande festa. Se a minha memória não falha, prefeito, eu lembro no final dos anos 90, ali 98 ou 99, teve uma tragédia com um impacto, um número de mortes próximo disso, mas que não, do fato não chegava a esse número, que era justamente por causa de desabamento na Zona Norte, né, que a gente sabe que é cercada ali de morros, e ali num dos desabamentos de morros, de encostas, foram mais de 30 mortes na ocasião, mas agora já passam de 40 somente na capital, e desta vez atinge de fato a Zona Norte e também a Zona Oeste da cidade. Recursos que seriam destinados para o São João, serão realocados, por exemplo, para socorrer também vítimas neste momento? Serão sim realocados, não só dessa ação, mas a gente está fazendo nesse momento uma revisão do próprio orçamento da prefeitura, e a gente vai ter que fazer adequações para o momento que a gente vive hoje. Então, a gente vai destinar integralmente recursos que estavam previstos para áreas distintas para essa ação de limpeza, de mitigação dos danos e de reparação, enfim, de acolhimento dessas famílias. Como eu disse, só em abrigos hoje nós temos 3.800 pessoas, nós temos de poder assistir todas as pessoas. A gente está fazendo um verdadeiro mergulho no orçamento do município para poder fazer o planejamento daqui para frente. São várias frentes abertas ao mesmo tempo. Enquanto a gente está cuidando das emergenciais, cuidando da busca de vítimas que continua, da limpeza das casas, limpeza das ruas, recolhimento dos móveis e dos utensílios que foram perdidos, a gente também está pensando naquilo que vai ser feito de maneira estrutural para frente e de maneira emergencial. Então, dentro dessas frentes, o município vai ter uma necessidade de incremento orçamentário muito grande. É lógico que a gente tem que fazer uma discussão federativa também, uma tragédia dessa magnitude e os desafios de uma cidade não devem ser resolvidos somente pela prefeitura. A gente precisa discutir habitação, a gente precisa discutir política nacional
de prevenção a desastres, necessidades de financiamento específicos para as grandes periferias brasileiras. Então, tudo isso faz parte desse contexto do que vai vir para frente. Tá joia. Prefeito João Campos, prefeito do Recife, muito obrigada mesmo, uma vez mais, por nos atender numa agenda que hoje está mais tumultuada além do que o que já é o dia a dia, justamente porque precisa administrar essa tragédia na cidade. Muito obrigada uma vez mais. Se o senhor quiser fazer alguma consideração ainda a respeito do tema. Rosângela, muito obrigado pela oportunidade. A gente, de fato, está vivendo um desafio extremamente rigoroso. E a gente vai enfrentar isso com muita dedicação. O meu time está todo mobilizado. Em cada área crítica atingida, a gente tem um secretário e uma secretária atuando no local. No primeiro momento, nas áreas de morro, agora a gente está nas partes alagadas. Hoje, nós temos 20 áreas de nível super crítico, onde tem uma pessoa do primeiro escalão da prefeitura atuando, coordenando as ações de limpeza, de manutenção, de donativos, de, enfim, informação para a gente ver o nível do impacto que foi, e de fato é um impacto sem precedentes. Eu tenho convicto que a gente vai poder superar isso sob o povo recifense com ações concretas. Então, à medida que a gente vai diminuir na emergência, a gente vai poder também apresentar tudo que está sendo formulado e pensado para a gente construir junto com o Recife. Muito obrigado, a gente vai seguir trabalhando aqui no Recife.